Nesse acidente, foi um processo difícil para sua vida. Demais. Um processo difícil que eu sei que ainda tem registros de memória, que você não... Não é que você não se libertou, você já superou isso, mas... Existem os traumas, né? Que você acha que ainda tem trauma ainda? Tem, demais. Gleiciano que fala, né? Tem trauma? Tem. Principalmente viagem. As viagens... É difícil. O trauma, talvez, eu não vou dizer trauma, será que não é um gatilho que desperta um certo medo? Eu acho que deve ser alguma coisa parecida com isso, né? E hoje eu entendo perfeitamente. Por exemplo, quando eu estou dirigindo, que a gente está indo viajar, ela vê quebra-mola onde não existe. Jumento, até nem digo nada, que jumento é um bicho de surpresa, aparece. O jumento, beleza. Mas quebra-mola, meio uma BR. Então, assim, eu entendo que... É um trauma mesmo. Eu entendo. Eu disse, amor, aí cochilar um pouquinho, eu dirigindo aqui. Não durmo, não consigo. Então é difícil. Botar alguém para dirigir com ela no carro é difícil. Então eu tenho que tocar e dirigir. E eu entendo isso perfeitamente, porque... Bom, vamos tentar pensar, só pensar o que a Suzy viu. Né? Amigos de anos viajando ali, todo mundo junto, amigos de ano, e de repente uma madrugada você tá... Não, não foi dinheiro, não, foi dedo mesmo. Não, foi meu dedo aqui que bateu. Aí tu vê... Foi prejuízo mesmo. Tu não, você só imagina. O ônibus lá, tá lá embaixo. Aí teus amigos, o gemido dos teus amigos de morte, gemido de morte. E aí Sus tá lá vendo, e sem poder ajudar, duas pernas já toradas no meio. E ouvindo o gemido da galera morrendo já. Não era gemido de dor, era gemido de morte já. Pessoas ali já morrendo já. Então eu fico pensando isso às vezes por ela. Eu disse, meu Deus, minha esposa é uma guerreira. É forte demais, porque... Aí eu fico, não, fico tranquilo, não. Antigamente não, rapaz, pelo amor de Deus, me deixa dirigir. Aí, hoje não, hoje eu disse, amor, tenta cochilar um pouquinho. Porque eu sei justamente que ela fica pensando naquilo que ela ouviu lá dentro daquele ônibus. Só ela sabe. E eu acredito muito que era como se eu fosse a única pessoa acordada naquele momento. Depois debaixo, eu tava dormindo. Foi o quê? 4 ou 3 horas da manhã? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E quando o ônibus caiu, eu estava acordada. Então eu acordei assim que o ônibus caiu. Né? Aquela pancada, eu estava dormindo. A gente tinha saído do aniversário da Kathleen. Inclusive ela está nos assistindo, mandar um beijo para ela. E a gente saiu do aniversário da Kathleen já para viajar. E nesse processo eu cochilei. Né? Quando eu acordei já estava lá no meio dos destroços. E aí, como era 4 horas da manhã, tudo muito escuro, mas como tinha acabado de acontecer, o barulho, só era o barulho do motor. Né? Então, eu comecei a chamar pelas pessoas ali, e quando as pessoas começaram a retirar, quando o socorro chegou, já estava de manhã, já estava claro. Demorou o quê? Umas 2 horas para chegar lá? Acredito que sim. Então, ali, aquilo que o Gleiciano estava falando, eu ouvi os meus companheiros morrendo, né? Sem poder fazer nada. Eu estava com as 2 pernas fraturadas, e sem entender muito o que estava acontecendo ali naquele momento, muito escuro. E aí, aos poucos, a pupila vai dilatando, a gente vai começando a enxergar. E ali, de fato, eu entendi que tinha acontecido um acidente. E eu começava a chamar, a gritar por um, a gritar por outro. Às vezes eu queria me agoniar, me desesperar. Né? E foi quando eu ouvi, depois de um tempo, foi quando eu ouvi a voz do Ferro, motorista, né? Perguntando se eu estava bem. Se você está bem, se está consciente, se está enxergando alguém. E, de fato, eu não via ninguém, porque tava tudo muito revirado. Mas eu ouvia, né, as pessoas agonizando. Teve 4 pessoas que faleceram na hora, né? Eu estava no ar, né? 8h30 da manhã, e chegou a informação, estava no 88, de que não tinha, que tinha sido, que todos tinham morrido. Aí fiquei com medo de noticiar isso. Porque não tinha essa velocidade da internet também, né? Tinha, mas não tinha. E aí eu fiquei com medo. Eu tinha uma produtora, eu disse, não, vamos falar isso não, vamos falar do acidente. Em primeira mão, bora falar do acidente em primeira mão. Eu soube na hora, porque tinha alguém lá no ônibus que tinha uma ligação comigo, né? E a família tinha ligação comigo e me avisaram. Infelizmente aconteceu isso agora. E fulana, tá bem? Tá bem, mas parece que o resto da banda, os cantores todos faleceram. A informação era essa, que os cantores tinham falecido, todos. Eu disse, meu Jesus, todos.
Foi uma paulada. Foi uma paulada muito grande, assim. Mais ou menos umas 8 horas da manhã. Eu entrava às 7 horas da manhã na 88, ia até meio-dia. Foi mais ou menos isso aí. Aí quando deu 7 e pouco, mas antes de 8 horas, eu dei a notícia, todo mundo parou e o telefone não parava. Lobão, que história é essa? Que história é essa? E eu saí em primeira mão em Fortaleza, divulgando esse acidente. Inclusive, eu estava ligado na rádio, ouvindo. Eu tava indo gravar. Tava indo pro Pro Áudio gravar. Eu sei que assim, fechou a cidade nesse dia aí. Nós tivemos uma audiência fechada, porque todo mundo, até gente de jornal, me ligou. Cara, que história é essa? Eu disse, é verdade, chegou aqui a informação. Mas eu tinha medo de afirmar. Olha, eu não sei se a história procede dos cantores. Mas assim, todo mundo ficou em pânico, porque a banda no auge. Uma história muito parecida com a nossa saudosa, querida Marília Mendonça. A banda estava no auge, né? No auge do auge do auge. E aí... Tinha acabado de papocar o volume 9, Sim, palavras, né? Nossa. Então, para nosso meio, pro forró, ali... Choque total. Choque total. Foi pesado. Mas Foi assim, pesado. é um processo que custa você se curar disso. Já fazem... Vai fazer 18 anos. 18 anos. E não tem um dia que eu não me lembre de tudo. Desde do ciclo de quando eu saí do Juazeiro, do aniversário da Kathleen. Não tem um dia que eu não me lembre.